Oi, pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo para o meu canal Pitch Exatas. E se você gostar desse vídeo, compartilha, curte, ativa as notificações e me acompanha para aprender matemática e física de uma forma agradável, de uma forma prazerosa, tá bom? E se você também precisa ensinar os seus filhos, os seus alunos, e quer umas dicas de como ensinar, de como abordar os assuntos de matemática e física de uma forma em que as crianças, os adolescentes e até mesmo os adultos entendam, segue as minhas dicas, tá bom? Então, hoje a gente está indo para o vídeo 4 da série de vídeos de números decimais, e hoje a gente vai falar sobre a dízima periódica composta e a sua fração geratriz. Lembrando que no vídeo anterior eu expliquei sobre a dízima periódica simples, como reconhecer como uma dízima periódica é simples. No vídeo de hoje, então, eu vou mostrar primeiro como é que a gente reconhece quando uma dízima periódica é composta e depois eu vou mostrar como é que a gente faz, como é que a gente encontra a fração geratriz dela, tá bom? Então, vem comigo e vamos aprender com prazer. Bom, então aqui eu trago 4 exemplos de dízimas periódicas compostas. E aí a gente tem que explicar bem para o aluno, né? Mostrar para ele como é que a gente diferencia uma dízima periódica simples de uma dízima periódica composta. Vou fazer aqui num cantinho um exemplo de cada uma só para a gente diferenciar, né? Então, no vídeo anterior eu expliquei que a dízima periódica simples, logo após a vírgula já começam as repetições. Então, vou botar aqui um exemplo para nós. Então, aqui nós temos uma dízima periódica simples, porque logo após a vírgula já inicia o nosso período. E o nosso período é composto por um dígito, nesse caso, né, é composto por um dígito que se repete, que é o 2. Vou pegar outro exemplo. Então, aqui eu tenho uma dízima periódica simples também. Por que que ela é simples? Porque logo após a vírgula inicia o período. Nesse caso, o período é o número 24. É o número que se repete. Então, agora, como é que são as dízimas periódicas compostas, né? Nas dízimas periódicas compostas, nós temos logo após a vírgula, antes do período, nós temos algum número, sei lá, 52, 4, 4, 4. Estou pegando um exemplo. Observem que é uma dízima periódica, tem repetição de algarismo? Tem, o 4. É uma dízima periódica, é um número infinito que tem repetição de algarismo 4. Só que logo após a vírgula, nós não temos o período. O período ele vem depois, nesse caso, depois de dois números, depois de dois dígitos, que é o 52. Então, nós temos o anteperíodo, nesse caso, e logo em seguida nós temos o período. Então, é assim que a gente vai reconhecer quando uma dízima periódica é simples ou composta. A dízima periódica simples, logo após a vírgula, já inicia o período. Na dízima periódica composta, temos a vírgula e só que depois da vírgula não inicia direto o período. Tem um número, ou 2, ou 3, não sei, pode ter quantos números quiser, que venha antes do período. Então, tem a vírgula, tem um número atrapalhando o meu período, e aí tem o meu período, tá? Vou passar mais um exemplo aqui em cima para a gente ver de uma dízima periódica composta. 5,0111. É uma dízima periódica infinita? É. Bom, é um número decimal infinito, né? Que é uma dízima periódica. Com repetição do algarismo 1? Sim, repetição do algarismo 1. Então, o período é o número 1. Só que antes de começar o período, logo após a vírgula, nós temos esse zero aqui, atrapalhando. Então, isso é que vai nos ajudar a determinar uma dízima periódica composta. Ok? Então, agora que eu expliquei para vocês, que eu mostrei para vocês como é que a gente diferencia uma dízima periódica simples de uma composta, eu vou mostrar para vocês como é que a gente acha a fração geratriz, né? A fração que gerou aquela dízima periódica. Bom, deixa eu pegar o lápis aqui. Deu. Então, reconhecendo uma dízima periódica composta,
existe uma regrinha para resolver, para encontrar a fração geratriz específica para essa dízima periódica composta. A gente faz assim, ó. A gente pega um número até a dízima, sem a vírgula, então nesse caso o número vai virar 0,52, que é a mesma coisa que 52, né? Menos o número sem a dízima, então só o 0,5, que é 5 também, se eu quisesse eu poderia escrever 5, sobre, aí eu tenho que colocar um 9 ou mais no denominador. Como é que eu vou determinar se eu vou colocar um 9 ou mais no denominador? Se eu tenho um dígito repetindo, que é esse caso, eu só tenho um dígito repetindo, eu coloco um 9 então no denominador. Aí eu pergunto assim, acabou? Não, ainda não acabou. Por quê? Porque conforme o número de dígitos que tiver o meu anteperíodo, nesse caso meu anteperíodo é o número 5, eu preciso compensar com o número 0. Então, eu vou colocar quantos zeros tiver o mesmo número de dígitos que tem o meu anteperíodo. Nesse caso, meu anteperíodo só tem um dígito, é 5. Então, eu coloco só um zero aqui. Resolvo essa continha, então eu faço 52 menos 5, que dá 47, sobre 90, e aí eu encontrei a fração geratriz, a fração que gerou aquela dízima periódica, ok? Vamos ver mais uns exemplos para ficar bem claro. Então, obedecendo a regra, o que a gente faz? A gente copia o número até a dízima. Nesse número aqui, observem que o período é o número 3, né? Então, a gente copia até o período. Então, copiamos o número sem vírgula até o período e subtraímos do número sem o período, também sem vírgula, 12. Então, vai ficar 123 sobre 12. Aí eu coloco quantos no mesmo número de noves que tem o meu período. O meu período só tem o número 3, então eu coloco um 9 só. Aí eu preciso colocar um zero ou mais para compensar o meu anteperíodo, né? Que é o número que vem antes do período. Nesse caso, o número que vem antes do período é o número 2. Tá aqui, ó, número 2. Então, como é só um dígito, eu coloco só um zero aqui embaixo. Resolvo isso aqui, fico com 123 menos 12, eu fico com 111 sobre 90. E dessa forma eu encontrei a fração que gerou a dízima periódica 1,23333 e segue. Vamos ver mais dois exemplos. Vamos ver aqui o terceiro exemplo, então. O que a gente tem que fazer? Nós temos que identificar o período, ainda mais quando o número começa a ficar maior, né? Nesse caso aqui, nós conseguimos observar que o período é o número 12, tá? Então, eu vou aplicar a regra. Eu copio o número sem vírgula até o período. Então, eu vou copiar o número sem vírgula, que vai dar, então, 10.312, subtraio do número até o período, não coloco o período junto, então vai ficar menos 103. Agora eu preciso determinar. Eu tenho o período, né, o número que se repete, ele é composto por 2 dígitos, então eu preciso colocar 99 embaixo, no denominador, 99. Agora, eu preciso ver quantos dígitos tem o meu anteperíodo, né? Que é o número que vem antes do período. O meu anteperíodo, ele é composto pelo 0 e pelo 3. Então, ele tem 2 algarismos. Então, eu vou compensar com 2 números zeros. E aí, agora, é só resolver essa continha, que vai dar 10.209, 10.209 sobre 9.900. Bom, eu não vou fazer a simplificação de fração, tá bom? A gente vai ver depois, vou fazer um vídeo específico sobre frações, sobre fração irredutível, e aí a gente vai ver a simplificação de frações. Então, eu não estou simplificando, não estou nem tentando simplificar as frações, mas a gente precisa simplificar sempre que possível, tá? Então, sempre que for possível, a gente tem que simplificar o numerador e o denominador por um mesmo número e deixar essa fração na forma irredutível. Mas aqui eu só estou mostrando como é que a gente encontra a fração geratriz, não estou me preocupando de encontrá-la na forma irredutível, tá? Bom, vamos ver então o último exemplo dessa parte de dízima periódica composta. O que a gente faz? Copiamos o número
até o período. Vamos identificar o período primeiro naquele número, 5,623444444. O período é o número 4. Então, eu copio o número até o período, que vai dar 56.000, porque aí eu tiro a vírgula, né? 56.234, menos o número sem o período e sem vírgula também, né? 5.623 sobre, agora eu tenho que ver, calma, vamos fazer com atenção. O meu período, ele é composto apenas pelo número 4, então eu só tenho um número que se repete, então eu coloco apenas um 9. Agora eu preciso compensar o anteperíodo com zeros. Vamos ver quantos dígitos tem o meu anteperíodo. 1, 2, 3. Então, eu vou compensar com 3 zeros. 1, 2, 3. Então, eu fiquei com o denominador 9.000, né? Por causa daquele anteperíodo que era composto por 3 dígitos. Fazendo essa subtração, nós vamos ficar com o número 50.611, que vai ficar dividido por 9.000. E essa é a dízima periódica, é a fração geratriz que gerou a dízima periódica, 5,6234,44444. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode deixar uma pergunta nos comentários. Se tiver algum vídeo específico, de algum conteúdo específico de matemática ou de física que você quer que eu poste, pode pedir que eu me organizo e posto um vídeo para você, tá bom? E muito obrigada e até a próxima, até o próximo vídeo, tá bom? Obrigada!